Fala galera da resenha, beleza? Estamos aqui mais uma vez na barbearia Os Boleiros no Costa Azul. A gente aqui do programa Resenha na Rede. E no programa de hoje a gente vai receber nada mais, nada menos do que ele que foi ídolo por onde passou. A resenha vai ser boa. Marcelo Ramos, obrigado meu velho por aceitar nosso convite e participar aqui do Resenha na Rede com a gente. Ô Barreto, eu agradeço a você o convite. Prazer é todo meu, né? Tá aqui participando do programa e vamos lá, vamos bater a resenha, tem muita história aí boa para contar. Então vamos nessa. Marcelo, antes de mais nada, eu queria te explicar que a gente é um programa que a gente vai contando um pouco da história do jogador, a gente vai pegando alguns fatos por onde ele passou, de resenha, de boleiragem. Show de bola. Gosto de falar e assim a gente vai fazendo o nosso programa. E eu queria começar com você sabendo do seguinte, filho de rubro-negro, sim. Como é que foi convencer o pai a fazer teste lá no Bahia? Na verdade a história começa em 1986, né? Eu estava com 13 anos e eu joguei a Copa Dente de Leite, né? Pelo time da rua onde eu nasci, fui criado, né? Na Vasco da Gama. E até os 12 anos, né? Claro, meu pai, como você citou, era um torcedor do Vitória, assim, um fanático e levava a gente para Fonte Nova. O Vitória nem jogava no Barradão nessa época e eu, meu irmão mais velho e minha irmã, nós íamos todos fantasiados de rubro-negro, né? E a gente ia torcer para o Vitória, inclusive aquele campeonato de 85 baiano, eu estava na Fonte Nova junto com meu pai e meus irmãos. Só que, como eu falei, em 86 teve essa Copa aí, Dente de Leite, né? Que é uma Copa famosa infantil, né, sub-13, sub-14, e eu acabei me destacando, né, no meu time, exatamente no jogo contra o Bahia, né. E aí, meus amigos, eu recebi o convite para poder fazer o teste, né, a avaliação, e fiquei até no Bahia até o ano de 94, onde eu fui vendido para o Cruzeiro. Então é muito difícil, né, você não ter essa identificação com o clube, até mesmo porque desde os 14 anos a gente tinha o enfrentamento nos clássicos, né, nos Bavis, desde infantil, juvenil, júnior e profissional, e não tem como não dizer que o coração é tricolor, né? E o pai se tornou Marcelo Ramos Futebol Clube? Ou... Claro, a gente sabe que ele tinha esse negócio quando tinha os clássicos, né, de saber que era difícil, mas o pai sempre quer o sucesso do filho, né? E por incrível que pareça, todos os Bavis, a maioria deles, eu conseguia marcar gols, né? Ou até quando a gente perdia algum clássico, eu conseguia fazer gols. E teve um que foi importante, que foi logo no começo da minha carreira, que a gente ganhou de 1-0 e eu fiz um gol de falta. Foi um gol muito bonito e meu pai falou: estou muito feliz e espero que daqui para frente você continue fazendo cada vez mais, muito mais gols em cima do Vitória. A galera nova não tem noção da importância de estadual, né? Como o estadual era importante. Mas na cabeça de um jovem que tinha acabado de subir assim para uma temporada no profissional, se tornar artilheiro da competição do Campeonato Baiano, se tornar o carrasco do Vitória, como foi administrar isso na cabeça de um jovem garoto? Na verdade, assim, quando eu terminei esse campeonato com 20 anos, né, e artilheiro e campeão com 23 gols, eu acho, na época, eu já tinha, assim, uma certa experiência, né, porque eu subi muito novo, em 91, eu tinha 17 para 18 anos e já vinha com uma bagagem boa, mas sem dúvida nenhuma que foi, assim, o ano mais importante, né, na minha trajetória no Bahia, porque com 20 anos você, né, ser campeão, ser artilheiro, ser carregado pelo torcedor, né, na final do campeonato, para mim ali foi super importante. A ficha demorou a cair e em seguida veio o Campeonato Brasileiro, depois o estadual de 94 com aquele gol de Raudinei, que aí sim, eu acho que também marcando muitos gols contra o Vitória, o torcedor, acho que dali para frente começou a me ter como ídolo, né? Então, muito novo, muito jovem, para mim foi uma experiência fantástica. E depois, na sequência da minha carreira no Cruzeiro e outros clubes, só foi dar seguimento nesse sucesso, graças a Deus. Você estava naquele fatídico jogo que o Bahia toma 6-0 do seu clube também no coração, o Cruzeiro. Como foi no elenco aquela goleada? A gente tomou essa goleada do Cruzeiro com 5 gols
do Ronaldo, depois a gente perdeu pro Corinthians também, de goleada. Vocês transformaram o cara no fenômeno. Na verdade, a história é engraçada porque ele então com 17 anos, né, a gente só via os gols assim pela TV. É engraçado que Jorginho, né, o irmão de Júnior Baiano, que jogava muito, um zagueiro que era muito bom na cabeça e embaixo também, eu lembro que o supervisor nosso falou assim, poxa, eu quero ver se você vai tomar gol desse garoto de 17 anos, né? Jorginho falou assim, vamos esperar para ver e tal, porque não é assim e tal, e acabou que o Ronaldo fez 5 gols. Mas aí isso eu acho que faz parte também, né? Ele na verdade, já era ali um jogador diferenciado naquela idade, e como eu falei, o brasileiro de 93 realmente foi muito ruim. Aí depois o ano de 94, graças a Deus, foi só alegria. Você chega quase com o mesmo elenco, se a gente for comparar 93 e 94. O que é que mudou de 93 para 94 que vocês chegam à quarta de final do Campeonato Brasileiro? Em 93 acho que era João Francisco, era um excelente treinador. E em 94 chegou o Joel Santana, né? Um treinador que, assim, tinha e tem uma estrela também fantástica, né? E tanto que depois que a gente ganhou aquele campeonato com o gol de Raudinei, que muita gente não esperava, né? Aquele gol no final e aí a gente conseguiu ser campeão, o time cresceu, né? A confiança veio e o brasileiro com os jogadores que chegaram também contratados, a gente se reforçou cada vez mais e aí, infelizmente pra gente, a gente pegou aquele Palmeiras, né? Palmeiras da Parmalat. Porque o Palmeiras tinha, além de muito mais recursos que o Bahia, tinha jogadores assim de seleção brasileira e que faziam a diferença. Não que o nosso time não tivesse isso, mas infelizmente foi pegar logo um adversário muito complicado. O Bahia naquele brasileiro tinha 5, 6 jogadores vindos das divisões de base e eu me sinto muito honrado assim de poder ter feito história, né, no clube vindo das divisões de base. Falando um pouco de bastidor e daquele tanto de 93 quanto de 94, o seu presidente naquela época foi Paulo Maracajá, o folclórico Paulo Maracajá. Como era lidar com o Paulo Maracajá naquela época? Como era ele com o elenco, com vocês que vinham subindo da base? Assim, o presidente era o cara assim que ele era duro quando tinha que ser, né? Como qualquer dirigente da geração dele, né? Dessa história aí desses dirigentes mais folclóricos, né? Mas era o cara que era do futebol, né? Time bem, né? Ele não media esforços para poder ajudar o time, né? Os jogadores, o que ele podia fazer em relação a salários em dias ele deixava, mas quando não tinha condições também a gente tinha muitas dificuldades. Era o futebol da época, né? É muito diferente de hoje, né? Mas o presidente Paulo Maracajá era um cara muito experiente, né? Que sabia levar o grupo, né? E a gente conseguiu ali naquele brasileiro de 94 fazer uma grande campanha e ele, sem dúvida nenhuma, com a experiência que tinha, foi fundamental também para essa campanha. O cara que já tinha sido campeão brasileiro, já sabia como lidar com o grupo e sem dúvida nenhuma que foi um presidente que marcou a história. Claro, com alguns, como todo dirigente, tem o seu lado positivo e negativo, mas comigo, pessoalmente, ele foi super correto. E Joel Santana naquela época já era papai? Joel Joel já era papai, né? Era um papai novo, assim, né? Eu acho que já devia ter a minha idade, hoje eu tô com 46. Em 94 ele devia ter isso aí, era um cara que já vinha do Rio com muita história, né? E sabia também levar o grupo, né? Era o treinador da resenha mesmo, né? Mas na hora do negócio sério também, de treinar, de pegar, de armar o time, ele fazia isso também. Na hora que a gente tinha a nossa folga, a gente, dentro do profissionalismo, a gente fazia as nossas coisas, mas era tudo dentro do limite, né? Tanto que o ano de 94, a gente tem que agradecer também ao nosso treinador Joel Santana por toda a campanha que fez, né? Conquistar o bicampeonato e levar o time às quartas de final do Brasileiro. Entre idas e vindas, no Cruzeiro foram 7 temporadas, né? Jogando lá em Minas. Mas em 1996, sendo responsável direto pelo título da Copa do Brasil, você acha que foi o ano mais importante, até mesmo que do ano da Libertadores? Assim, pela forma que foi, né? Já comecei o ano de 96 muito bem, né? Terminei 95 já em alta e, como eu falei, já nessa final da Copa do Brasil, com esse gol do título, já em junho, né? Julho, que foi
a final eu já estava com 30 gols, né, na temporada. Então, para um centroavante, isso é uma marca super importante, né? Hoje você vê que tem jogadores com 22, 23, 24 gols, né? Passa uma temporada toda para fazer 30. Para fazer 30 e numa época que também era muito difícil. Então, 96 acabou sendo marcante pela forma que foi a Copa do Brasil. A gente eliminou adversários difíceis, né, como Corinthians, Vasco, Flamengo. Mas o Palmeiras era o time badalado da época, né? Era o time a ser batido, mais de 100 gols feitos no Campeonato Paulista, com jogadores de seleção. E aí a gente empata o primeiro jogo no Mineirão e vai para o Parque Antártica, né? Com praticamente o Brasil inteiro e toda a imprensa, toda a mídia já dando o título ao Palmeiras, já festa, tudo marcado já lá em São Paulo. E aí a gente conseguiu lá dentro virar o jogo, né? E aí eu fiquei realmente marcado positivamente com a torcida do Cruzeiro, fazendo um gol, assim, com 36 minutos do segundo tempo e levando a gente a um título assim que muita gente não acreditava. Então esse ano realmente foi marcante, né, para mim. Mas quem vê acho que para todo cruzeirense também. Quem vê ele assim quietinho não sabe que naquele jogo ali você provocou também. Foi pro restaurante, você e o Wesley, comendo carne de porco. Na verdade, Barreto, assim, não foi nem uma provocação, porque a gente não precisava nem fazer isso. Acho que foi mais uma ingenuidade da gente e como a gente fala no futebol, né, a gente deu meio que foi meio que juvenil, né? O cara do jornal chamou a gente para fazer a matéria, eu, Wesley, Cleison, Roberto Gaúcho, e aí colocou uma leitoa na mesa e a gente meio que na ingenuidade mesmo, porque como é que você vai provocar um time com tantos jogadores, né, de seleção, num nível técnico tão alto, jogando na casa deles? Aí a sorte assim que a gente conseguiu o título, mas talvez se tivesse perdido a gente acho que teria sido responsabilizado até hoje, mas graças a Deus deu tudo certo e serviu de aprendizado, né? Lá no Cruzeiro você teve a oportunidade de reencontrar muitos baianos, né? De reencontrar, de conhecer também, foi Alex Alves, o próprio Wesley, mas eu quero falar de dois em especial. O Wesley, como era a sua convivência com o Wesley, e de Dida. O cara não dá risada, velho? Que porra é? Assim, primeiro falar de Wesley, eu sou suspeito porque a gente tem uma amizade praticamente de irmãos, né? Nós nos falamos todos os dias praticamente, começamos juntos no Bahia, subimos praticamente na mesma época também, conquistamos títulos juntos no Bahia. E é um cara que eu sou o padrinho da filha dele. E a gente sabe que no futebol é muito difícil você ter, quando termina de jogar ou durante a sua carreira, ter uma amizade verdadeira, porque o futebol é muito complicado. Mas o Wesley, sem dúvida, que é meu irmão, e a gente teve essa passagem fantástica, né, triunfante no Bahia, e depois no Cruzeiro conquistando a Copa do Brasil, depois na sequência da carreira jogando juntos no Japão, né? Então o Wesley é um cara que mora no meu coração, tenho o maior respeito pela história dele dentro do futebol, o que ele passou. É um cara que começou como volante, depois foi para meia e terminar no ataque, sendo o quarto maior artilheiro da história do Bahia, de se parabenizar um jogador como esse, além da pessoa que ele é. E Dida é aquele cara, né, assim, que... Aquele jeito mesmo, ele é turrão. É o jeito dele mesmo, é um cara, gente boa demais, um cara super do bem. Se eu sou tímido, ele é até mais, assim, a gente conquistava os títulos, assim, a gente abraçava ele meio que... Não dava nem risada. Mas é o jeito da pessoa e além de ter sido um goleiro fantástico, né? Depois de Dida teve Paulo Isidoro, Alex Alves, né? Muitos baianos ali, Rodrigo, lateral, também jogou no Cruzeiro. Eu acho que essa sintonia aí boa aí dos baianos com a camisa do Cruzeiro, o próprio Oséias também foi campeão, né? A gente jogou pouco no Cruzeiro, mas ele foi campeão lá também. Então o Cruzeiro sempre se deu bem com os baianos, né? Já vem de Charles, de outros jogadores das antigas também. Mas falar de goleiro fantástico no Cruzeiro, em 1998 o Cruzeiro teve um goleiro fantástico na Mercosul também. 2 minutinhos, mas teve um goleiro fantástico, Marcelo Ramos. Assim, eu agradeço muito a Deus, né? Acho que eu nasci assim para poder, assim, não só nos outros clubes, mas o Cruzeiro foi uma coisa assim impressionante na minha vida, porque eu sou o segundo jogador que mais conquistou títulos, né? São 14, o quinto maior artilheiro e fazendo gols decisivos com públicos assim maravilhosos. O gol do maior público do Mineirão eu que marquei. Então Deus me abençoou de uma forma assim com o Cruzeiro maravilhosa. Claro que o Bahia está no meu coração, é o time que eu iniciei
E ainda teve essa situação, né, de você jogar uma semifinal de Mercosul lá em Buenos Aires contra o São Lourenço e tá ali uma classificação e infelizmente o Paulo César foi expulso e eu ia no gol, no rachão, né? E aí ele vi me, pô, Marcelo, vai no gol, e eu fui. E aí engraçado é quando eu vou pro gol, a Emília depois me conta, o Valdo, caramba, quando eu vi você indo pro gol, eu achei que tava indo uma formiga pro gol, assim, porque um cara, um anãozinho assim, sabe? Uma formiga, um anão, porque 1,77 m, né, pra você ir pro gol, então houve uma preocupação normal, mas ainda assim eu consegui pegar uma bola no final do jogo. Acho que quando o Paulo César foi expulso, acho que faltavam ainda uns 5 minutos. Então essa pressão foi muito grande. Se o São Lourenço fizesse um gol, eu acho que iria para os pênaltis ou eles passavam. E eu acho que o torcedor do Cruzeiro também tem muito isso, né? Da idolatria comigo, justamente por ser muito decisivo, e até no gol eu consegui. Até no gol salvou o time. Conseguia salvar o time assim, né? Acho que foi bacana demais essa situação também. Depois, Marcelo, você tem uma passagem interessante que eu quero tratar aqui com você, é o futebol paulista. Primeiro eu queria entender por que você muda de muro, você sai do Palmeiras e vai para o São Paulo, e se ficou nessa mudança alguma mágoa de Luiz Felipe Scolari? Não, assim, porque depois eu de ter trabalhado com o Filipão primeiro no Palmeiras, em 2000 eu iniciei a pré-temporada fazendo no Cruzeiro, e Osés foi contratado, né, para o Cruzeiro também, já tinha Fábio Júnior, tinha Miller, e aí houve a situação do interesse do Palmeiras, e eu aceitei logo porque é um grande clube, né? São Paulo é um grande centro e um clube que sempre está acostumado a chegar e ia jogar a Libertadores de 2000. E eu tinha essa experiência de jogar a Libertadores e Filipão pediu a minha contratação. Eu fiz, foi um contrato de 4 meses para jogar o Paulista e a Libertadores. Na semifinal do Paulista a gente foi eliminado. Eu fiz 10 gols, né, entre Libertadores e Campeonato Paulista, e ainda chegamos na final, né? Chegamos na final da Libertadores e aí eu imaginei realmente que ia conquistar mais um título importante. E no segundo jogo da final eu tenho uma lesão muito grave no joelho, que por pouco eu não faço uma cirurgia, e aí eu tô fora praticamente do jogo, e aí a gente perde nos pênaltis, né, a final pro Boca. E aí foi um dia assim muito triste, né? Porque eu imaginei que ia ter essa sequência no Palmeiras, mas tive a lesão. Quando eu tive a lesão, automaticamente eu teria que voltar para o Cruzeiro, porque era o time que era dono do meu passe. Mas aí eu recebo uma ligação do Levi Coupe me pedindo para poder jogar no São Paulo. E aí no São Paulo as coisas já foram diferentes, né? No São Paulo eu já joguei praticamente todos os jogos, não tive lesão. Fui o artilheiro do time no Brasileiro, que foi a Copa João Avelange. E aí realmente só mudei, né? Eu continuei morando no mesmo lugar, no mesmo bairro, mas só pulei de CT, né? E aí realmente eu fiquei um pouco chateado, porque eu queria ter continuado no São Paulo, mas aí Filipão é contratado pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro ia jogar a Libertadores de 2001 e pediu a minha contratação para que eu retornasse, né, no caso, né? Então acho que era para ser assim, né? Eu acho que não era para ter ficado no São Paulo e ter dado sequência na minha história no Cruzeiro, ainda consegui fazer mais gols e ainda fazer parte da inédita Tríplice Coroa. E você não sofreu lá em São Paulo com essa mudança? Tipo assim, claro, você era jogador do Cruzeiro e voltou sendo emprestado para o São Paulo. Mas você não sofreu com torcida, com rivalidade, com nada disso, não? Não, eu não tive nenhum problema assim em relação ao torcedor, né? O torcedor do Palmeiras entendeu perfeitamente, até mesmo porque o Palmeiras estava fazendo na época também muitas mudanças. E aí eu vou para o São Paulo, quando eu jogo contra o Palmeiras eu faço gol. Sempre tive essa competência e sorte também de marcar muitos gols contra o Palmeiras. Mas o torcedor sempre entendeu, nunca tive, graças a Deus, durante toda a minha carreira, nenhum tipo de problema com torcida. Eu acho que a gente tem que ser profissional e o torcedor tem que entender isso. Muitos não entendem, né? Porque a carreira da gente é muito rápida, passa muito rápido, é curta, né? Então a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. Claro que era uma rivalidade muito grande, é uma rivalidade muito grande entre Palmeiras e São Paulo, mas na época eu não tive nenhum tipo de problema. Falando do outro paulista, que a gente é obrigado a tocar no assunto, é o Corinthians. Você não tem uma passagem marcante no Corinthians, ao contrário de tantos outros clubes que você passou. O que foi que deu errado lá no Timão? Eu acho que primeiro foi Primeiro não, né? Foi sem dúvida nenhuma a lesão, né?
eu sou contratado pelo Corinthians e faço meu primeiro jogo em Santa Bárbara do Oeste, e aí no segundo jogo no Morumbi contra a Portuguesa, eu tenho uma fratura na fíbula, né? E aí fico praticamente 5, 6 meses sem jogar. E quando retorno assim, numa condição que não era ideal, né? Não conseguia realmente render o esperado. Tive vários treinadores competentes, como o Tite, né? Como Oswaldo de Oliveira, que sabiam do meu potencial, da minha capacidade de jogar bem, de fazer gols, mas que infelizmente as coisas não estavam acontecendo, né? E Jô também vinha muito novo, eu já tinha 30 anos e junto com o Gil fazendo muitos gols, e acabou que eu não tive uma sequência, até joguei muitos jogos, mas eu não consegui marcar gols. Então acho que isso tudo faz parte da vida do jogador. A gente tem que entender que em 20 anos de carreira você não consegue jogar bem em todos os clubes. Queria muito, né, porque o Corinthians é um clube que tem uma repercussão muito grande, né? Eu poderia ter voltado para o Japão, né, no time que eu joguei lá no Sanfrecce, em Hiroshima, mas aceitei esse desafio porque também, se você joga bem num clube como o Corinthians, você pode esperar várias situações, né? Mas acho que isso faz parte do futebol, mas o que mais me atrapalhou realmente no Corinthians foi a lesão. Você trabalhou com o Marcelo, você trabalhou com o Tite, como você mesmo falou, aí no Corinthians. Tite é diferenciado mesmo, merece estar onde está hoje? Merece, não tem nem como falar de outra forma, porque é um cara que tem uma capacidade impressionante, uma inteligência grande, né, uma visão de jogo assim, que é acima da média. Já mostrava isso em 2004, né, 15 anos atrás, e veio mostrando durante a carreira, conquistando títulos, principalmente com o Grêmio, com o Corinthians, e merece estar onde está, né, porque é um cara honesto para mim, né, comigo pelo menos foi super gente boa, apesar das dificuldades que eu enfrentei dentro do clube, no caso do Corinthians. E é um cara que eu torço bastante, não só ele, como toda a comissão técnica dele. Agora, essa pergunta aqui, a gente chegou no ponto, é dúvida de gente que está aqui nessa sala. Não vou revelar o nome de quem é, mas com certeza é dúvida de gente que está aqui nessa sala. Por que o Carrasco do Vitória não deu certo no Vitória em 2005? Primeiro assim, porque eu já vinha dessa situação do Corinthians, fiquei um mês de férias, e aí eu ainda fiquei mais um mês sem acertar com nenhum clube, e aí nesses 2 meses eu não fiz muito atividade física, né? Simplesmente era um momento até que eu confesso que eu estava pensando em parar de jogar, justamente porque eu vinha de muitos problemas no Corinthians, né? Sem muita confiança, achando que ali a minha carreira já tinha acabado por causa da lesão, e sou bem sincero, e apareceu a situação do Vitória, não me interessava e não me interessou mesmo no momento, justamente pela repercussão que ia dar, né? Claro que tem jogadores que conseguem jogar bem nos dois, o próprio Wesley jogou muito bem no Vitória, isso aí também não tem nada a ver, mas o momento não era para ter ido, justamente pela condição que eu me encontrava. Assim, a cabeça. A cabeça, e fisicamente também eu demorei, eu não fiz uma pré-temporada, como eu sempre fiz nos outros clubes. Eu cheguei no Vitória, eu acho que em fevereiro ou março, para poder iniciar um trabalho já com 31 para 32 anos, né? Por outro lado, o Vitória não vivia um bom momento também, mais ou menos parecido com esse de hoje, mas de dificuldades, entendeu? Mas os jogadores me receberam super bem. Confesso que fui para o Vitória para dar essa alegria a meu pai. Aí que eu queria chegar também. E eu me imaginei no Vitória jogando essa temporada, olha como são as coisas, com 32 anos, e chegar no final do ano e encerrar a carreira. Ou tentar dar sequência e ver o que iria acontecer. Mas as coisas não deram certo. Eu ainda na minha estreia consigo fazer um gol. A gente consegue o título baiano de 2005. Mas aí, por várias situações, vários problemas físicos também, eu não consegui jogar. Eu lembro que na época era Zé Roberto e Alexandro, muito novo, fazendo muitos gols. E aí você tem que ter a consciência de abrir espaço para os outros jovens que estão chegando. E aí a gente teve uma conversa, entramos num acordo, eu rescindi o contrato. E aí dei sequência à minha carreira, né? Aí apareceu o Nacional de Medellín, eu fui para a Colômbia. Fiquei 1 ano na Colômbia, muita gente até achava que eu tinha parado de jogar, fui para o Nacional. E aí
é aquele negócio do futebol, né? Muda muito rápido. Aí a bola começa a entrar. E aí o Nacional tentou uma renovação de contrato. Falei, não, agora é hora de voltar para o Brasil. Aí eu voltei em 2006. Mas a situação do Vitória eu sou super tranquilo para falar, porque eu acho que não era o momento de ter ido, nem era o momento do Vitória ter me contratado. Holanda, Japão e Colômbia. O que mais te marcou desses 3 países aí? No geral, o Japão foi o que eu mais gostei, assim, tudo, né? Até pela questão financeira também, que foi assim o melhor contrato que eu fiz. Agora, culturalmente foi muito importante para mim, para minha família na época, né? A adaptação é difícil nos 3 primeiros meses. Estava com o Wesley, que era um cara que já estava mais tempo lá. Você, Wesley também? Isso ajudou bastante a adaptação. É um futebol assim, parece para as pessoas daqui que é fácil jogar, mas não era na época. Eu fui em 2001, um futebol de muita velocidade, de muita pegada, mas consegui jogar bem no Nagoya, que era um clube também muito bom. Mas o Japão, a Holanda também foi legal, mas acho que no Japão eu já fui mais experiente, né, com 28 anos, então não senti tanta dificuldade como eu senti na Holanda. Entendi. A gente fala muito de Bahia, fala muito de Cruzeiro, que você foi ídolo nos 2, mas todo mundo que fala de sua história esquece de falar de Santa Cruz, porque lá você é ídolo também. Como foi sua passagem lá? Graças a Deus é um clube que tem uma torcida que é impressionante, cara, impressionante assim. Eu sinto muito assim pela situação do Santa de ficar segunda, às vezes vai para a primeira, segunda, depois terceira, porque é uma torcida que não merece. É claro que são muitos problemas, né, que a gente não sabe. Quando a gente está jogando, a gente sabe as coisas que acontecem, mas o Santa, eu vou em Recife e é loucura, assim, o torcedor comigo, sabe? Foram 2 passagens, não de títulos, né, com o clube, mas de títulos pessoais, né, 2 vezes artilheiro do Campeonato Pernambucano. Em 2007, a primeira passagem, depois de sair do Bahia, eu terminei com 14 gols no Pernambucano e com 15 jogos de Série B eu já tinha feito 10 gols. E aí apareceu, eu sem perspectiva nenhuma de voltar a jogar a Série A, apareceu o Atlético Paranaense. E aí eu joguei 1 ano no Atlético Paranaense e voltei para o Bahia. Depois de 2009 eu voltei para o Santa de novo, terminei artilheiro de novo. E aí depois fui para o Ipatinga, mas o Santa Cruz, o torcedor está no meu coração, o clube está no meu coração, eles sabem que eu sempre que eu posso eu falo, porque se foca muito em Bahia e Cruzeiro, porque Bahia por ter me revelado e Cruzeiro por ter conquistado tanta coisa, mas o Santa sem dúvida nenhuma que é o clube, sim, é o 3º clube que eu marquei mais gols, né? E sem lesão, 60 jogos, quase 50 gols, então é uma média fantástica. Você falou aí de sua volta para o Bahia, aquele retorno aconteceu num momento ruim, ficou a mágoa de você não ter conseguido renovar para o outro ano. O que é que aconteceu ali de fato? Assim, eu também voltei para o Bahia já com o pensamento de encerrar a carreira. Porque por mais que você marque gols, né, mas as dores elas aparecem. E pro centroavante, se ele estiver marcando gols, os clubes vão querer contratar, né? Mas você tenha 36, 37. O maior exemplo é meu amigão Nonato, né? Que está com 40 anos e continua sendo artilheiro várias vezes, né? E apareceu o Bahia em 2008 para jogar a Série B. O Bahia também num momento muito difícil. Ruim, difícil, em todos os sentidos, estrutura, condição de trabalho, salários atrasados. A gente jogava em Feira de Santana, viajava no dia do jogo e ainda assim eu consegui em 13 jogos fazer 7 gols. O que aconteceu é que a gente vai se chateando, né? Porque você volta de um clube depois de 14 anos e quando você volta o clube está do mesmo jeito que foi em 94. Aí a gente acabou fazendo os gols, tive alguns problemas internos lá com algumas pessoas, né, que não é nem o meu perfil, e aí isso acabou dificultando a renovação. E também vieram os dirigentes também que assumiram, né, e que não contavam com o meu futebol, e eu entendi perfeitamente, né, porque quando assume a nova diretoria eles têm outros planos, né, e aí não houve a renovação e eu segui para Santa Cruz, dei sequência à minha carreira, mas isso tudo faz parte, né. A gente tem que entender também que às vezes o treinador que está sendo contratado não te quer no grupo, ou o próprio dirigente, e eu respeito a opinião de todas. O importante de tudo isso
é que hoje eu sou o 6º maior artilheiro da história do clube e tenho o respeito de todos, né? Tanto do torcedor do Bahia como do torcedor do Vitória. Você começa a perambular, né? Que a gente fala na gíria, né? Perambular no futebol brasileiro. Parar, imagino que seja difícil. Mas na verdade você já está parado já. Né? A verdade é que, sincera, que você já está parado quando eu falo assim, desculpa, Barreto, porque tudo bem. 36, aí até o Ipatinga que você consegue jogar num nível bom, a Série B ainda fazendo gols, mas com dores, né? Você tem que ter um treinador que seja seu parceiro, entre aspas, assim, que te treine um pouco, que queira você dentro do campo para poder resolver. E até o Madureira em 2010, que eu joguei o Carioca, eu tive isso. Tanto que depois do Madureira eu decidi encerrar a carreira e encerrei mesmo. E aí depois os outros clubes é só a mesma presença, né, do marketing, né, que estava chegando naquela época de contratar para poder levar. Mas para jogar mesmo era muito difícil. Você virou uma espécie de Túlio Maravilha em busca do gol de novo. Eu respeito muito o Túlio, porque o Túlio ainda conseguia jogar assim, sabe? Mas eu sempre deixei muito claro que eu não tinha condições físicas, até mesmo por dores na coluna, que tenho até hoje, né, dores nas articulações. Então era a mesma questão de fazer um jogo, levar o torcedor, entendeu? Que isso aconteceu depois no Araxá, pela história que eu tenho em Minas Gerais. O próprio Ipiranga, aqui também eu conversei muito com o Emerson Ferretti na época, que a gente, para jogar os jogos seria muito difícil, né? E ele entendeu, e depois eu tive uma conversa com ele que realmente seria muito ruim, acho que para a imagem do Ipiranga e para a minha imagem, né, ter que fazer isso. E eu sou muito honesto, muito sincero e resolvi parar e decidi seguir a minha vida de outra forma, mas eu acho que foi uma carreira vitoriosa, né, triunfante, assim, porque no geral, se você for olhar os números, eles são fantásticos, né? A ideia de treinador ficou pelo caminho? Na verdade, Barreto, assim, a gente nunca vai dizer que nunca, né, que não vai mais seguir, mas eu estou com tantos projetos, assim, viajando muito, né, assim, fazendo os eventos justamente pela história, né? Eu sou vice-presidente aqui de uma associação aqui em Salvador, que é a SEB, né, a Associação Classista de Educação e Esporte, a parte da educação comandada pela nossa presidente, e eu sou o vice-presidente. Então, o foco de um trabalho muito social também, que é a minha história de vida. Fazemos peneiras, eu vou olhar jogadores também. Na verdade, eu faço de tudo um pouco, né? As viagens agora estão sendo constantes, a gente procura colocar esses jogadores que se destacam ou no Bahia, ou no próprio Cruzeiro, ou nos clubes que a gente tem abertura. E eu tive a experiência, o ano passado, de ser auxiliar técnico de Roberto Gaúcho, gostei muito, mas no momento não é o que eu quero, né? Eu quero justamente isso aí, né? Focar nas minhas viagens, nos meus trabalhos sociais, né? Nos eventos que eu faço, e futuramente aí 2020 vai vir um projeto bacana aí que eu só posso falar realmente quando... Peraí, rapaz, conta aí pra gente. Não posso não, porque os caras que estão por trás aí, os caras já estão na minha cola, mas eu tenho certeza que vai ser um projeto muito bacana, principalmente pro ex-jogador. Mas quando pro ex-jogador e para jogador atual também. Quando for acontecer, você me fala pra gente colocar lá no site. A gente tá na correria. É por isso que você não me acha muito. Você fala assim, pô, Marcelo, eu falei, rapaz, eu tô em São Paulo, tô nos Estados Unidos, tô não sei aonde, porque a correria tá grande, mas faz parte, né? Eu acho que a gente tem que saber aproveitar tudo que a gente contribuiu assim pro futebol, né, para as pessoas. A gente também tem que, enquanto Deus te der saúde, né, para poder correr atrás. Como pergunta aqui, Marcelo, todo torcedor do Bahia, com todo ex-jogador, faz a mesma pergunta, e com você não seria o contrário. O César mandou uma pergunta pra gente aqui: se você não tem vontade de participar como dirigente do Bahia, seja através das eleições, que agora tem o voto, o torcedor vai lá e elege o seu presidente, se você não tem essa vontade de estar lá na frente. Vontade não me falta, vontade, César, tenho muita vontade. Como eu falei agora há pouco, esse momento é um momento um pouco de agenda cheia, assim, né, de foco no que eu estou fazendo. Olha aí a gente pegando as coisas. É um sonho poder voltar a trabalhar no Bahia. Eu quero trabalhar no Bahia preparado, né? Eu não quero trabalhar no Bahia até mesmo porque não existe mais isso, porque eu sou ídolo, porque eu sou o 6º maior artilheiro. Para eu ser um dirigente do Bahia, para ser um auxiliar, um treinador, eu quero estar preparado. Eu quero que o torcedor entenda que Marcelo Ramos está ali porque ele se preparou, ele não ficou para trás, entendeu? Então o momento não é
assim, mas se tiver a oportunidade, o convite, claro e obviamente que eu vou aceitar e vou me preparar para isso. Agora a pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, dizendo que o melhor da família não é você não, é tio Orlando. Ah, meu tio Orlando é um rapaz, 74, velho. Desculpa, tio, eu falei a idade do senhor, mas é goleador, até hoje pega o baba dele. Meu tio é um cara que, na verdade, é família, né? Meu tio Orlando é irmão da minha mãe e teve meu tio Nilson também, que já faleceu, mas foi zagueiro, né? Jogou profissionalmente. Né? Os irmãos de meu pai também, 2 jogaram, né? No futebol sergipano. Então tá no sangue, cara. Eu acho que eu fui desses aí, eu fui o mais ou menos mesmo. O mais ou menos que de vez em quando acertava a bola lá dentro do gol. E outra pergunta é no Baba da Praia, se você é reserva para Desilton do Nutritivo. Rapaz, aí eu fico no banco para ele. Gilto e Desilton, dupla sertaneja, né? Essa galera toda aí, eu vou falar sério, os caras são... Todos eles fazem parte da minha história de vida, né? Me ajudaram bastante no início da minha carreira. Não falo ajudar financeiramente, falo ajudar com presença, sabe? E eu sei as pessoas que apostaram muito em mim nesse início de carreira, né? Ninguém imaginava, né, que o Marcelo ia chegar onde chegou, né? Porque na verdade, eu não era assim, o jogador que o pessoal da base achava que ia chegar onde chegou, né? Tinham outros jogadores com muito talento também. Mas Deus me abençoou, eu também trabalhei muito, né? E aí, acho que na hora de colocar a bola para dentro ali, eu tive mais tranquilidade para fazer os gols e agradeço muito as pessoas que passaram na minha vida durante toda a minha carreira. Marcelo, eu queria agradecer demais você ter participado aqui com a gente. Foi difícil, não vou mentir. Poxa. O cara tá corrido, mas eu queria agradecer muito de você arranjar um tempinho na agenda e participar aqui do Resenha na Rede, na Barbearia Os Boleiros. Não, Barreto, eu que agradeço o programa massa, né? Tá aqui na Barbearia Os Boleiros, né? E eu demorei para vir realmente por causa das viagens, né? Você sabe, quando você estava trabalhando em outra emissora também, sempre que eu podia eu ia, né? Porque isso é bom, né? A gente contar a nossa história para o torcedor, saber como tudo iniciou. E aqui parabenizar vocês pelo programa também. Obrigadão. Valeu, Marcelo. Tamo junto. E é isso aí, galera. Vocês acabaram de curtir aqui uma entrevista com Marcelo Ramos, a gente aqui do programa Resenha na Rede. Se você não conhece, é resenhanarede.com.br. A gente que está na TV Querimurê também, canal 10.2. E agradecer sempre a galera que nos cede o espaço aqui da Barbearia Os Boleiros. Um grande abraço e até a próxima.